Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o upgrade com vocês do SSD interno do meu Steam Deck. Esse aparelho que eu tô gostando bastante, trouxe aqui o meu vídeo de primeiras impressões dele e o fato de que eu comprei, né, uma das primeiras coisas que eu comprei foi um micro SD de 512 GB, porque eu comprei uma versão de apenas 64 GB, muito pouco e sinceramente 64 GB, pessoal, não cabe praticamente nada. Se você comprou o de 64, eu recomendo que você ou pense em fazer o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, ou de cara já compre ali um micro SD, porque realmente você tem muitos jogos bons e jogos que você facilmente vai ultrapassar ali 64 GB, considerando ainda que todo o sistema operacional aqui, o SteamOS, já vai ocupar grande parte desses 64 GB. E vale muito a pena, do ponto de vista financeiro, você fazer esse upgrade. E aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para poder fazer essa atualização. Eu vou utilizar, pessoal, aqui um leitor, né? Na verdade seria uma case para poder conectar via USB tipo C o meu SSD, né, para a gente poder fazer o clone do meu SSD original, ou seja, nesse processo eu vou clonar o SSD que já está aqui no Steam Deck. Poderia, inclusive, fazer o download do sistema operacional no site da própria Valve, só que esse processo iria fazer com que eu tivesse uma versão totalmente do zero. E aqui eu já tenho, por exemplo, o EmuDeck instalado, já tenho as configurações ali do caminho dos meus jogos. Então, para não ter que configurar tudo de novo, eu vou simplesmente clonar o SSD interno do meu Steam Deck para esse novo aqui. Então, a gente vai precisar desse leitor aqui, obviamente, o micro SD está aqui internamente nele, do SSD novo, e de um kitzinho de ferramentas que recentemente eu comprei na Shopee, que eu espero que vá me ajudar nesse processo aqui de hoje. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer aqui a abertura desse leitor do nosso SSD. Inclusive, ele tem uma função bem legal, pessoal, que ele tem aqui um ímã magnético para a galera que tem iPhone, né? Principalmente os iPhones 15, que você consegue conectar via USB tipo C. Você pode usar ele até mesmo como uma espécie de HD externo para o seu iPhone, né? Você vê que ele fica conectado aqui e o iPhone, a partir do 15, ele já consegue enxergar que você está conectado ali num disco externo, e você pode ter até um upgrade ali, o que é muito legal. Então, eu comprei, o meu iPhone é o 13, não tem essa função, mas justamente eu comprei pensando já nisso. Aqui a gente vem, inclusive, com um imãzinho para eu colar nele, e eu tô tentando abrir aqui, ó. Ah, tá. A case é de borracha, ele é emborrachado, que ele não vem sim, ó, vem com cabo USB tipo C, né, para eu conectar, e também uma casezinha aqui, também um conjunto de parafusos aqui para eu instalar o SSD. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar, eu achei legal vir com essa case aqui, olha, comprei dessa marca Orico, que foi, sinceramente, a marca mais barata que eu achei vendendo lá. Vou deixar o Steam Deck aqui do lado, primeiro, para a gente poder fazer essa montagem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser desaparafusar. E aqui a gente já tem a parte interna, né, do nosso, da nossa case aqui, do nosso leitor de SSD. Então, ele vem aqui com um parafusinho, inclusive eu acho que um parafusinho é até reserva, né, já vou mostrar aqui para vocês. Consegui comprar, pessoal, um da Western Digital, né, que é de 1 TB, que estava em promoção também na AliExpress. Basicamente a conexão é simples, eu coloco ele aqui, olha. Faço a conexão, baixo, e aí eu vou pegar um parafusinho desse que já veio aqui, ele veio com 2, né, inclusive um de reserva. Vou colocar aqui, ó. E basicamente é isso, pessoal. Eu não vou só vou conectar aqui, mas não vou parafusar, né? Eu poderia, obviamente, parafusar se fosse o caso. Eu não vou parafusar porque, como eu só vou utilizar ele para fazer essa instalação, então acho que não tem muito sentido eu fechar ele aqui agora, porque depois eu vou tirar ele. Agora, dando tudo certo, né, o SSD do Steam Deck, obviamente eu vou colocar nisso aqui, vou ter uma espécie de
HD externa aí de 64 GB, mas 64 GB hoje em dia não é quase nada. Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar um comando em Linux para clonar o SSD daqui do Steam Deck para esse SSD externo. Então eu já vou conectar ele aqui e vou ver se ele reconhece também, né? É importante ver se ele vai fazer essa conexão. E para me ajudar, inclusive a digitar os comandos, eu vou conectar aqui o meu teclado que está sem bateria. Então eu vou ter de colocar aqui pilha no meu teclado. Então, pilha devidamente trocada, vou colocar aqui no Bluetooth 2. Ele já tinha sido configurado antes, então acredito que... Aqui, olha. Ele já... O meu micro SD externo, né? Ele já está lotado, abarrotado aqui de informação, de dados. Eu vou deixar ele de lado, pessoal, porque na hora que eu abrir o Steam Deck, eu não posso deixar o meu micro SD junto. Então eu vou colocar ele aqui no cantinho para eu não esquecer e acabar quebrando ele. Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui é se ele reconheceu, né? Já está acendendo a luzinha aqui, azul. E eu vou utilizar um aplicativo que se chama KDE Partition Manager, né? Ele está pedindo aqui minha senha de usuário. E aqui, olha, ele já, NVMe, ele já reconheceu, né? Óbvio, não está formatado, não está usado, mas pelo menos ele já está reconhecendo através desse dispositivo aqui. Como que eu vou fazer esse clone do SSD do Steam Deck para esse novo que eu comprei? Existem várias formas. Você pode utilizar o Balena, que é um software de gerenciamento ali de partição que você pode clonar, mas eu vou utilizar um comando, né, no console. Inclusive, vou colocar esse comando na descrição do vídeo. Agora, pessoal, antes de continuar, eu vou procurar aqui a opção de gerenciamento de energia para ele não realizar a suspensão das atividades, né? Senão eu vou ter que ficar todo o tempo de olho aqui ó, Energy Saving. Aqui, ó, suspender a sessão. Então eu vou desativar a opção, né? Eu venho aqui em bateria, clico na bateriazinha aqui. Venho nessa opção aqui, clicando na bateria, vai vir essas configurações de gerenciamento de energia e suspender sessão eu deixo desativado, né? Isso vai fazer com que durante o processo de cópia ele não suspenda as atividades e efetivamente pare de fazer essa migração. Vou clicar o Enter, ele vai pedir a senha do deck, né? Vou digitar e aqui ele já vai estar fazendo o processo. Pessoal, e aqui ele simplesmente já está fazendo a cópia, né, de todo o SSD para o meu drive aqui interno. O que aconteceu? Antes, né, eu tentei inclusive fazer, ele apresentou um erro dizendo que não tinha espaço livre. Na verdade, eu desconectei, conectei de novo o SSD e fechei e abri o programa de partição do próprio Steam Deck, né? Com isso, ele conseguiu visualizar ali, viu que o drive tinha quase ali 1 TB de armazenamento, né? Ele não bate 1 TB exatamente, mas após reconhecer, eu já coloquei novamente o comando de clonar o SSD, então ele já está fazendo aqui. E isso, obviamente, vai depender do tamanho do SSD que eu estou migrando. Como no meu caso aqui é um SSD de 64 GB, ele não é tão grande. Então a tendência é que ele não demore tanto assim. Mas, de toda forma, vamos acompanhar e ficar sempre de olho. Eu coloquei lá para ele não hibernar, para ele não suspender as atividades, mas de vez em quando eu vou tocar aqui na tela para a gente não ter problema dele suspender e interromper essa cópia. Então, vamos aguardar aqui ele simplesmente finalizar.
Bom, pessoal, e rapidinho, né? Ele demorou aqui, foi muito rápido, porque o SSD é pequeno, né? Apenas 64 GB, e ele vai acompanhando ali 32, 40, até chegar ali próximo dos 64, que é o tamanho do meu SSD. Obviamente não foi 64, que ele também não estava até o final, mas foi bem rapidinho. E aí eu tirei, desconectei, conectei novamente, abri o gerenciador de partição e ele já mostra aqui, olha, inclusive ele está com as mesmas estruturas de pasta, né? Chegando aqui para o ladinho, eu consigo ver que a mesma estrutura de pasta é tanto do meu SSD, que já estava no Steam Deck, como desse SSD externo. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reiniciar ele, que a gente vai entrar na parte de abertura do console, mas antes eu vou reiniciar ele com uma configuração, né? Eu vou clicar com o botão Power mais o Plus, deixa eu primeiro aqui desligar ele aqui, olha. E agora, para ligar, eu vou apertar o botão de volume para cima e ligar o Power Button do Steam Deck para entrar numa configuração aqui da BIOS, né? Ele já abriu aqui, mas saiu rapidamente, deixa eu ligar novamente. E na opção de Power, né, eu vou botar aqui em Battery Storage Mode, né? Vou colocar em sim e ele vai desligar. Agora sim eu já estou apto a abrir o meu console, né? Obviamente vou ter que tirar aqui a minha case, primeiramente, né? Então, vou tirar aqui a case e o que eu recomendo para vocês, pessoal, é que vocês tirem anel, relógio, qualquer coisa nesse sentido, para evitar qualquer problema de estática, qualquer coisa nesse sentido. E uma outra dica que eu tenho para passar é o seguinte: busquem utilizar a própria case que veio o Steam Deck de vocês para poder deixar ele aqui na parte de baixo para não danificar, não ter nenhum problema, já que a gente vai ter que forçar um pouquinho para fazer a abertura. E lembre-se sempre de retirar o micro SD, eu já tirei aqui no começo para não ter problema de ter esquecido ele. Essa case aqui eu não lembro como que eu retiro, deixa eu... Tá aqui já. Eu peguei aqui a case que ele veio, né? Vou deixar ela aqui justamente para poder colocar e os controles aqui ficarem confortáveis aqui, sem maiores problemas. Vou colocar ele aqui. E agora a gente começa a parte de abertura do nosso console. A gente vai tirar todos os parafusos, né? Primeira coisa, eu vou deixar essa casezinha aqui do lado para eu poder colocar os parafusos aqui. Uma dica importante, pessoal, é sempre para quando vocês mexerem com esses parafusos, tente pelo menos na primeira vez forçar ele bem e dar um giro para você não ficar machucando, né, nem o parafuso nem a sua chave, né? Isso pode dificultar posteriormente se comer alguma parte ali do parafuso e você não ter mais o gancho para poder retirar ele, né? O que geraria uma grande dificuldade. Então vamos tirando aqui. A princípio existe uma diferença de tamanho. Os menorzinhos, né? Eles são daqui da parte de baixo. Então vamos continuar retirando aqui todos eles. Agora vem uma parte um pouquinho mais chatinha que a gente vai ter que meio que descolar, né? Toda essa parte aqui, essa estrutura de plástico. Vamos certificar de não ter mais nenhum parafuso por aqui. E agora a gente vai abrir aqui, olha. Abrir de forma bem delicada. Esse plástico aqui ele vai se soltando conforme vocês vão abrindo, né? Pode ser que esteja um pouquinho mais rígido, pode ser que esteja um pouquinho menos rígido, né? Então vamos abrindo aqui com bastante calma. Ele tá soltando até de forma bem fácil, tá, gente? E aqui a gente tem o nosso Steam Deck na parte, ele já aberto. E agora a gente precisa tirar alguns outros parafusos, tá, gente? Ele tem alguns parafusos aqui, inclusive vai ter um parafuso aqui escondido atrás dessa parte de metal.
Vou deixar separado. E é legal a gente ver, pessoal, aqui a gente tem todas as partes dele, né? O cooler, aqui a parte da bateria. E a Valve, ela justamente fez um console que fosse possível para que a gente fizesse esse tipo de serviço, né? Pudesse fazer um upgrade, pudesse manipular ele como se fosse um computador. Afinal, o Steam Deck, ele é um computador portátil. Aqui a gente vai tirar esse adesivozinho aqui, que embaixo tem mais um parafuso que estava aqui escondidinho. A gente precisa também retirar ele. Ele é um pouquinho diferente dos demais, vou deixar ele aqui um pouquinho separado. E agora a gente pode retirar essa parte aqui de metal, olha. E aqui a gente tem o SSD dele. Mas antes a gente vai desconectar a bateria, porque pode acontecer de ter ficado aqui alguma coisa. E aí quando a gente mexer no SSD, a gente não quer que tenha nenhum tipo de energia. Então, vou tentar desconectar a bateria aqui. É uma parte um pouquinho mais burocrática, confesso para vocês. Fácil, simplesmente conseguimos aqui rapidinho desconectar. Mas antes, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão de ligar para evitar que qualquer sinal, qualquer coisinha de energia tenha ficado. Então, eu vou apertar aqui, olha. Apertar mesmo. Só para, se ficou alguma coisa, ter evaporado, vamos dizer assim, nesse momento. E aqui a gente vai fazer a abertura da parte do SSD. Já peguei aqui. E agora basta eu desconectar o SSD. O SSD ele já vem nessa parte aqui em metal, né? Que é um dissipador de calor, né? Que a gente vai utilizar, vai aproveitar, na verdade. Então, eu vou aproveitar ela. Vou pegar o SSD que a gente fez o clone de 1 TB. Vou tirar aqui da minha case. Essa case eu só precisei para aquilo, para fazer a transferência. Se eu fosse utilizar algum outro software de clone, eu também ia precisar, né? Então, de qualquer jeito, eu ia precisar dessa casezinha aqui. E eu futuramente vou utilizar como um extensor aí, como eu falei para vocês. E aqui, pessoal, a gente já tem, olha, os dois SSD. Vou simplesmente puxar aqui, olha. Ele está um pouquinho colado por conta do adesivo. É só chegar um pouquinho aqui para cima. Pronto. E agora a gente pode tranquilamente conectar o SSD novo. Conectei. Posso vir aqui, parafusar ele. Gentilmente, tá, gente? Eu coloco ele aqui. A gente consegue colocar novamente essa placa aqui. Mas antes, né, eu preciso, obviamente, reconectar minha bateria. Vou vir aqui, ó. Bateria reconectada. E esse aqui é o SSD que vem com ele, olha. 64 GB. Qualquer coisa, se tivermos algum problema, a gente vai, obviamente, retornar com ele, né? Mas espero que não. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos colocar a nossa parte traseira aqui. Não sei se eu coloco agora ou se eu já ligo, já para ver se ele vai ligar. Vou colocar aqui, porque tirar essa parte aqui não foi tão difícil, né? Colocar é menos ainda. Então, a gente começa a travar aqui. E aqui a gente já vem para a hora da verdade, pessoal. Vou ligar o Steam Deck, torcer
para ele ligar sem maiores problemas. Ele não vai ligar agora, eu acho, porque eu ativei aquele modo lá na parte da BIOS para ele não ligar acidentalmente, né? Eu não tenho nenhum tipo de problema. Então, eu vou ligar ele aqui na tomada e ligar para ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui, olha. Vamos aguardar. Já me falaram que esse primeiro boot aqui realmente ele tende a demorar um pouquinho. Ligou, né? Realmente o pessoal falou que demora um pouco, né? Demorou aqui uns 30 segundos. Na verdade, demorou até mais. Eu apertei mais de uma vez. Mas já apareceu aqui o logo, né, do Steam Deck. Então, vamos ver aqui como que o sistema vai rodar nesse primeiro momento. Vamos ver se ele realmente clonou exatamente da forma que era o meu SSD antigo. E ele está verificando aqui a instalação. Então, está fazendo aquele passo inicial, né, que a gente já conhece. Tentando ligar aqui uma segunda vez, né? Ele está novamente verificando a instalação. Da primeira vez ele não foi. Vamos ver. Qualquer coisa a gente ainda tem aqui. Aqui, olha. Ele está dando aqui para eu selecionar a linguagem. Aparentemente não era para ele ter essa informação nessa tela. Algo do sistema tá aqui nele, né? Porque ele está iniciando essa parte aqui de linguagem, mas a minha expectativa de fato era para ele ligar diretamente na tela do Steam, né? Falando para me pressionar aqui na tela de inicialização, como se fosse a primeira vez que eu estivesse utilizando o sistema, e tá aqui, né? Tá aqui o Steam, pelo menos a princípio meus jogos estão aqui, né? Eu tenho aqui Homem-Aranha, World of Warcraft, tenho aqui também, funcionou, olha que legal. O Rio Jinx já tá aqui, GTA, eles estão instalados no meu micro SD, né? Então eu não devo conseguir colocar eles aqui. Então vamos vir aqui em Steam, configurações, né? Vamos verificar armazenamento. Então temos aqui, olha, 4 GB, vamos ver, home, armazenamento interno, 890 GB livre de 928, né? Óbvio, ele não bate ali 1 TB corretamente, mas é perfeitamente normal isso daqui. Tem as mídias, né? Tem o que é não Steam aqui, tá aqui também, ó. Então, se eu vir aqui em desligar, trocar para a área de trabalho, vou acessar lá a área de trabalho, minha conta já está logada, eu não precisei logar novamente na minha conta, mas eu confesso, tá aqui a área de trabalho do jeito que eu deixei, mas confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustado, pessoal, quando ele iniciou, pedindo ali as configurações iniciais e tudo mais. Já que ele ligou, então o que eu vou fazer agora é simplesmente desligar novamente aqui o meu Steam Deck, né? Vou tirar ele aqui da bateria e vou terminar de aparafusar ele para colocar tudo aqui no lugar. Essa parte aqui é mais fácil, então, a princípio, tudo funcionando, né? Já vou colocar ali o meu cartão SD, lembrando que os parafusos maiores aqui de trás, eles são colocados nas extremidades. Então, primeira extremidade aqui. Tudo no seu devido lugar. Agora podemos ligar novamente, colocar de novo aqui a nossa case. E o próximo passo, pessoal, vai ser migrar todo o conteúdo que está no meu cartão microSD, que eu não pretendo utilizar ele, né? Embora eu tenha aqui nesse conjunto 1.5 teras de espaço de armazenamento, que é bastante coisa. Por exemplo, minha ideia é migrar todo esse conteúdo pro próprio SSD agora do Steam Deck. E como vocês veem, né, como ele não enxerga a instalação, ele manda eu instalar aqui o Spider-Man, que eu tenho instalado no meu microSD. Então, se eu voltar aqui, olha, eu já posso, por exemplo, GTA já apareceu aqui para jogar e Spider-Man da mesma forma. E aqui eu não perdi nada, não perdi informação, não perdi configuração, não perdi os prints que eu tenho nos emuladores, então eu consegui fazer essa migração de forma muito tranquila, como vocês puderam ver. E se você gostou desse vídeo, né, o próximo passo vai ser, obviamente, migrar o microSD. Se você quiser um conteúdo nesse sentido, diga aqui nos comentários. E se esse vídeo foi de alguma ajuda para você,
Quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!